Olá, minha gente, bom dia, bom almoço para todos vocês. Passando aqui nesse horário, nem tão oportuno assim, que é o momento do almoço de vocês, né? Mas é importante esse meu recado para todos vocês, né? Quem nunca ouviu aqui, e o que eu tenho para dizer aqui tem muito a ver agora com a retomada, né, depois de mais de 30 dias de recesso escolar, né, da gente pensar um pouquinho nesse retorno das nossas crianças para escolas e os sinais que essas crianças vão emitir para a gente, né? Mas eu quero começar aqui para falar das nossas crianças, do cuidado que nós devemos ter com elas nesse retorno. Eu quero começar aqui com algo que para muitos de nós adultos passa muito despercebido. Eu vou refrescar, né, a cabecinha de vocês aqui para uma questão. Lá quando éramos criança, quem nunca aqui que está nesse momento, né, participando comigo dessa live, quem nunca ouviu de um adulto, né, do pai, da mãe, do irmão ou de alguém muito próximo, né, que quando chorávamos, se caímos, se estávamos com raiva, com medo e a gente chorava, quem nunca escutou de alguém e falou assim, engole esse choro? Você é um homem ou um saco de batata? Para de ficar choramingando por aí, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Quantas vezes nós não ouvimos isso ao longo de nossa vida, né? É sobre isso, sobre essa reminiscência, né, que eu quero fazer com que vocês possam pensar ou repensar algumas coisas que foram aprendidas por vocês, para que vocês não repitam, né, com as pessoas que estão à sua volta, talvez com a sua criança que agora vai retomar as atividades escolares. Tome cuidado com essa ideia de engolir o choro, né? Isso é muito perigoso e pode nos afastar primeiramente de nós mesmos e afastar a gente daí das pessoas que está aí junto do nosso convívio, né? Então, o que acontece quando a gente engole esse choro, como nossos pais ou as pessoas na época da nossa infância? O que acontece com esse choro? Nós passamos, pessoal, a vida inteira represando as nossas lágrimas, os nossos choros, não é verdade? Né? Eu vou dar aqui um sinalzinho. Eu estou aqui com a Tati Souza. Ei, Tati, Emanuel... tem uma pessoa que se intitulava de piloto. Um bom dia para vocês. Permaneça comigo aí para que vocês possam ser portadoras dessa ideia que eu tenho aqui para falar também, né? Um bom dia para vocês. Então, o que acontece? Nós passamos a vida inteira engolindo esse choro, né? Há um dado muito importante, isso quem está dizendo não sou eu, Israel, tirado aí ao acaso. Há um dado muito importante, vocês deverão saber disso, que nós, os homens, estamos muito mais propensos, né, a explodir no momento de raiva do que, por exemplo, as mulheres. Por quê? Vejam bem, os maiores índices de violência no trânsito, né, a figura masculina ela é predominante. E não existe mulher brigando no trânsito. Ou existe? Você pode contar nos dedos, mas quando se trata de homem, é a maioria. Então, o homem não tolera desaforo. O outro fez uma ultrapassagem e se parte para cima e já vai na raiva e já vai discutindo ali e às vezes cai nas vias de fato e pronto, está consumado um grande problema. Exatamente porque nós, a vida inteira, não nos ensinaram a lidar com os nossos sentimentos. Porque o homem não chora, né? O homem engole, o homem tem que ser forte, tem que ser valente. Esse é um grande problema, porque aí quando a gente se torna adulto, a gente não pode demonstrar que nós somos fracos, porque o homem é fraco. Então você tem que demonstrar sobriedade, você tem que demonstrar muita energia. Ocorre quantas vezes também
né, que o homem dentro de casa não se torna um homem violento, mas também a mulher, como passou a vida inteira não podia chorar, ela também acaba explodindo, ora com os filhos, ora com o marido, ora no trabalho, né? Sobre isso, eu estou aqui no meu cantinho da leitura e olha esse livro, interessante. Eu quero, nesse momento, sugerir para vocês que têm crianças em casa. O livro se chama O Menino que Engoliu o Choro. A escritora é Cris Guerra, é uma jornalista aqui de Minas Gerais. É um livro super importante e atual, sobretudo para você que tem criança em casa, né? Esse livro, minha gente, ele fala dessa criança, né, como foi reportado, em onde eu me vi nessa história, né, de uma criança que ela cai, ela chora, o adulto vem, levanta daí, para de engolir esse choro. Ela estava triste, engole esse choro, para com isso. Então essa criança ela foi crescendo, crescendo, crescendo e entendeu que todas as vezes que ela estava triste ou que ela iria chorar, ela iria magoar alguém na sua volta. Então, para não magoar a mãe, para não magoar o pai, para não magoar a professora, essa criança, então, o que ela fazia? Ela represava o choro dela. Pensa comigo, gente, o que acontece passando a vida inteira você represando esse choro? Vai chegar um momento que você vai represando tanto essa lágrima que está dentro de você, que uma hora esse muro de contenção ele não vai aguentar e ele vai explodir. E quando ele explode, nós não conseguimos controlar. Pode ser explodir com o pai, explodir com a mãe, explodir com o próprio filho, explodir com o marido, com a esposa. Por quê? Eu não me preparei para lidar com os meus sentimentos, né? E a explosão ela vem na forma de raiva, né? Então, a proposta aqui dessa retomada depois desse recesso escolar, sobretudo as crianças agora do infantil, vai ser o primeiro contato dessa criança com o mundo aqui fora, fora do mundinho familiar dela. E qual é a primeira reação dessa criança? Choro. Essa criança ela não vai chorar, ela vai berrar quando você chegar na escola. Por quê? O que ela está demonstrando para você? Mamãe, por favor, não me abandone aqui, mamãe, me leve com você, mamãe. Esse vai ser um choro de desespero, porque essa criança estará num lugar estranho para ela. E nós precisamos compreender isso. Então aquele choro, aquele berro, você precisa acolher isso. É bem verdade que as escolas, elas são preparadas, magnificamente preparadas para lidar com isso. Tanto é que todas as escolas, ela tem a primeira semana de acolhimento. O que é esse acolhimento? Onde o pai, onde a mãe, eles vão até a escola e fica ali algum período com essa criança, a fim de que ela perceba que ela não está sendo rejeitada, que ela não está sendo abandonada pelos pais. Tomem muito cuidado. Essa ideia da gente virar as costas para a criança, ela está tomada, recheada de um simbolismo que para a criança que não entende é um sinônimo de abandono. Parece bobagem, né? Mas é muito sério. Então, essas crianças, vocês que vão levar seu filho pela primeira vez, passarão por esse processo de ambientação até que a criança se acostume com o ambiente, com as crianças e com a escola. Mas também vai ter aquelas crianças que apenas vão retomar os estudos, mas que vai demonstrar para você algum sentimento, né? Pode ser preguiça, pode ser resistência de querer ir para a escola. E nesse ponto, deixe-me aqui acenar novamente, Érica, Cláudio, terapeuta Claudineia, bom dia para você. Ao Leonardo, meu filho, que não me deixa ficar sozinho, está sempre aqui. Outro dia eu fiz uma live e o Léo foi meu único seguidor. Léo, muito obrigado. Então, mesmo essas crianças que vão voltar, mas que vai ter alguma dificuldade
com a retomada, é importante você ficar atento aos sinais que ela emite. Por que e de onde que vem esse medo? Por que e de onde que vem essa resistência de ir para a escola? Né? Então, mais uma vez, tomemos cuidado. Aquela experiência que nós tivemos lá na nossa infância de aprisionar os nossos choros, os nossos sentimentos, necessariamente você não precisa transferir isso para os seus filhos. De que ensiná-los a ser forte, né? De que não pode chorar para ser forte. Tome cuidado com isso, deixe a sua criança chorar, mas entenda, investigue de onde que é esse choro, por que chora tanto. Nada acontece por acaso. Então, eu costumo dizer aqui, eu costumo dizer não, e a gente está acostumado muito a dizer de educação não violenta. Mas e quando nós violentamos a nós mesmos, violentamos os nossos sentimentos? Né? Então nós precisamos pensar nessa questão, nesse modo com que a gente lida com os nossos choros. Eu costumo dizer que as lágrimas são como um analgésico que alivia a nossa dor de dentro para fora. Então, se você, por um motivo ou outra está aprisionando, represando essa lágrima, né? Essa raiva, esse medo, essa inveja, tudo isso vai ficar aprisionado dentro de você. Mas uma hora isso vai precisar sair para fora. E pode ser que você não tenha condições emocionais de controlar essa explosão de sentimentos que vai sair tudo de uma vez só, né? E você pode magoar muitas pessoas que estão à sua volta, né? Obrigado, Cláudio. Eu estou bem, o Cláudio está dizendo, fala Israel, bom ou não, eu estou muito bem, Cláudio. Então, minha gente, e para você também que agora é professora, né, que trabalha nessa questão, está na área da educação, é importante também, eu também sou professor, né? E é um ambiente que para nós é importante todas as vezes que a gente sai de casa, né, com que roupa eu vou. Estou falando não é dessa roupa, né? Quais as condições emocionais que eu disponho nesse momento para poder enfrentar uma sala com 30, 42 alunos, né? Somando 1, 2, 3 salas, né? mais de 100, mais de 90 crianças, adolescentes. Né? Quais as condições que eu disponho para poder entrar nessa sala? Né? Como é que eu estou? Eu estou bem? Né? Tudo isso é importante também para a gente iniciar um ano, uma jornada letiva bem, para a gente chegar no meio do ano bem e terminar o ano também bem. Tudo isso é muito importante. Nós sabemos, muitos de vocês que estão aqui ou que conhecem o ambiente escolar, nós sabemos que ali antes do meio do ano, no primeiro semestre, nós temos índices de afastamento por questões psicológicas, assim, uma coisa assustadora, né? Porque esse professor que está cuidando do seu filho, ele também tem uma família, ele também tem filho, ele também passa por problemas emocionais dentro de casa. Então, da mesma forma que aquele professor que vai cuidar também do seu filho, nós precisamos também cuidar desse professor que vai cuidar do seu filho. Aí é nesse ponto que eu chamo a atenção, né? É muito pouco o interesse, seja do Estado, seja do município, né, para atentar para essa questão. É importante nós não descuidarmos daquele que cuida do seu filho. No caso, os professores, o diretor também. Qual é a responsabilidade de um diretor? Dá para você imaginar o peso que paira sobre os ombros de um diretor de escola? Quantas crianças, quantos adolescentes que estão ali sob o comando desse diretor?
né? Vai ter merenda, tem verba, a verba atrasou, o que eu vou fazer com a merenda? Faltou água, hoje não pode, não tem banheiro. E esse diretor também, ele tem uma família, ele tem uma criança, mas ele tem ali centenas de outras crianças e adolescentes que ele não pode prescindir, né? Não pode abrir mão. Então é importante nós pensarmos sim, né, em tudo isso que eu acabei de falar, nossos sentimentos. Tomemos cuidado, passamos a valorizar um pouquinho mais essas questões para que a gente não tenha dificuldades no decorrer desse ano por não saber lidar com os nossos próprios sentimentos. Eu vou ficar por aqui, eu não vou delongar mais uma vez. Para você que é pai, para você que é mãe, professor, procure por esse livro, O Menino que Engoliu o Choro. A escritora é Cris Guerra, aqui mineira de Belo Horizonte, jornalista, tá? É um livro que vai ensinar você a lidar com seus sentimentos, vai ensinar o seu filho, a sua criança a lidar com o sentimento. Então, se isso tudo faz bem, né? Então, leve isso para o seu coração, que nós possamos ter aí um início de ano letivo tranquilo, que possamos lidar muito bem com os nossos sentimentos e com as pessoas que estão à nossa volta. E tudo será resolvido. Um grande abraço para todos vocês.